Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Isaías 1, 10, 16 e 16 a 20. Ouvi a palavra do Senhor, magistrados de Sodoma. Prestai ouvidos ao ensinamento do nosso Deus, povo de Gomorra. Lavai-vos, purificai-vos. Tirai a maldade de vossas ações de minha frente. Deixai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem. Procurai o direito. Corrigi o opressor. Julgai a causa do órfão. Defendei a viúva. Vinde, debatamos, diz o Senhor. Ainda que vossos pecados sejam como púrpura, tornar-se-ão brancos como a neve. Se forem vermelhos como o carmesim, tornar-se-ão como lã. Se consentirdes em obedecer, comereis as coisas boas da terra. Mas se recusardes e vos rebelardes, pela espada sereis devorados, porque a boca do Senhor falou. Nessa palavra do Senhor, nós vemos claramente o quanto a obediência a Deus atrai toda sorte de bênçãos e de graças. Nós vemos o Senhor aqui dando ordens claras para nós. Porque é preciso ler a palavra de Deus hoje, para mim hoje. Claro, ele está falando lá atrás para os magistrados de Sodoma e Gomorra, mas também para você, para mim hoje. A palavra de Deus ela precisa ser atualizada na nossa oração, trazer para a nossa vida. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos. É o que o Senhor está dizendo. Deixe de fazer o mal. E esse deixar de fazer o mal inclui o mal nas palavras, o mal nas atitudes. Deixai de fazer o mal. Fazer o bem. Aprendei a fazer o bem. Veja que fazer o bem é um aprendizado. E nós aprendemos a fazer o bem com aquele que é o sumo bem, que é nosso Senhor. Com a sua palavra, com a sua lei, nós aprendemos a fazer o bem. Porque o pecado está em nós. Nós vimos lá os nossos primeiros pais, eles não consentiram em obedecer. E comeram o fruto estragado. O fruto do pecado, o fruto da desobediência. E por isso foram expulsos do paraíso. Não porque Deus quis, mas foi consequência de terem consentido em comer os frutos estragados que Deus havia proibido. Mas, se eu e você, hoje, nos recusarmos a comer desse fruto e obedecer o Senhor, vai ser diferente. Olha o que ele está dizendo. Se consentisses em obedecer, se você consentir, veja que Deus dá a liberdade de você dizer sim ou não. Se você consentir, der o consentimento em obedecer, você vai comer as coisas boas da terra. Não só da terra, mas do céu principalmente. Que são os frutos do Espírito. A paz, a bondade, a benignidade, a harmonia. São os frutos do Espírito que nós comeremos. Ou seja, a nossa alma vai se alimentar dos frutos do Espírito se nós consentirmos em obedecer a palavra de Deus. Do contrário, o que a gente vai experimentar? A destruição. Pela espada sereis devorados. Não que Deus vai lhe destruir, mas o nosso próprio pecado vai nos destruindo. A mágoa vai nos destruindo.
O rancor vai nos destruindo. O ódio vai nos destruindo. A vingança vai nos destruindo. A falta de amor, a falta de compreensão. O mal na nossa língua vai nos destruindo. Mas se eu e você dermos um basta nisso e consentirmos em obedecer a Deus, que nos chama a viver o amor, a viver o perdão, a viver a bondade, a fazer o bem, nós vamos experimentar os melhores frutos da terra. E um deles é o perdão de todos os nossos pecados no sacramento da penitência, não é, Padre Wagner? Então, quando hoje nós ouvimos essa palavra, é interessantíssimo. Porque assim, o tempo, a cidade de Sodoma e Gomorra não existe mais. Elas não é mais um local fixo. Exato. Mas as ações que ali aconteceram continuam acontecendo. Quando ele fala magistrado, juízes, né? Magistrado é o juiz, aquele que julga. Porque nós somos capazes de julgar o que é certo e o que é errado. Nós temos a capacidade de discernir o que é certo e o que é errado. Isso em qualquer lugar do mundo, mesmo que a pessoa às vezes não é cristão ou não conhece Deus, ela sabe que matar é pecado. É condenada. Roubar, ela é condenada. Cometer adultério em qualquer lugar do mundo é pecado. É uma desgraça, é um crime. Matar é um crime, né? Então, há certas coisas que estão no mundo e que todos são, para eles, abomináveis certas atitudes. Então, nós somos capazes de julgar as pessoas, de saber se elas estão fazendo errado, estão fazendo certo. Então, nós somos juízes, somos magistrados nessa situação. Mas, às vezes, a gente é magistrado para os outros, mas não magistrado para nós mesmos, né? Hoje Deus está nos chamando, olha, se você é juiz, sabe discernir o que é certo e o que é errado na vida dos outros, por que você continua pecando? Por que você continua vivendo de pecado? Se você sabe que é pecado, por que você delibera o pecado na sua vida? Ah, mas Salete, eu vou deliberar o pecado para depois ir lá confessar. Você está correndo um sério risco. Se eu tenho consciência do meu pecado, peco, para depois confessar, o padre não pode te dar absolvição, não. Tem que haver o arrependimento. Pronto. Por isso que Deus está falando hoje, olha, você tem que se arrepender. Mesmo que seu pecado seja vermelho, como um carmesim, Deus não importa. Mas desde que eu arrependo e quero buscar viver em Deus, Ele vai nos perdoar. Ele te acolhe na misericórdia. Mas é preciso que eu também tome consciência que não posso sair por aí pecando à torta e à direita, porque eu acho que eu posso fazer tudo que eu quero da minha vida. Não A misericórdia não é uma licença para pecar. De jeito nenhum. A misericórdia é um motivo para sair do pecado. Olha ali a misericórdia. Ali é a misericórdia. É o preço da cruz de Cristo, é a misericórdia. É o preço do sacrifício, é o sangue derramado de Cristo, que é a misericórdia. O perdão que Ele nos concede ali naquela cruz. Aquilo é a misericórdia. É fácil ser misericordioso? É só ir para a cruz. É só nos banhar na cruz de Cristo, nós vamos saber o que custa a misericórdia. Apanhou, já sofreu por causa do pecado? Então aí você sabe como que é duro vencer o pecado, né? Então nós temos que ter a graça, Deus está te oferecendo a riqueza dele, o perdão, a reconciliação, para que a gente abandone a vida velha. A quaresma é esta graça, porque eu quero viver a paz, quero viver em Deus, quero viver a paz, quero viver a alegria, como você dizia. E só vou ter paz e alegria, amor, viver bem a minha vida, vou me alimentar e sentir prazer em comer quando eu estou bem em Deus. Quando a gente está doente espiritualmente, emocionalmente, está em pecado, você pode ter tudo e não sente prazer no que tem,
né? Então, o prazer em Deus se dá na paz em Deus, na alegria de vivermos a filiação, a reconciliação, o perdão e a vida nova em Cristo. O Padre Jonas nos ensina também a usar da vontade para viver tudo isso que Deus nos pede. Porque se for pelo sentimento, nós não vamos fazer o que Deus quer. Pelos sentimentos, muita gente se vinga seguindo os sentimentos. Muita gente se fecha para o outro seguindo os sentimentos. E não a palavra de Deus que diz: amai-vos, perdoai-vos. Pelo sentimento a gente não é capaz de perdoar. Mas pela vontade, dirigida pelo Espírito Santo. A nossa vontade dirigida pela palavra de Deus e não pelo sentimento. Apesar de você sentir, como dizia o Padre Jonas, ranger dentro de você aquele ato de perdão, aquele ato de amor para com alguém que lhe feriu, que lhe magoou, mas você generosamente, como Deus é generoso, dá o perdão, embora ranja, você só tem a ganhar a salvação. A salvação. Porque quando obedecemos a Deus, nós encontramos a porta do céu. Porque nós temos aqui o cérebro dividido em duas partes. Do lado esquerdo, trabalhamos as emoções, os desejos, sentimentos. Sempre do lado esquerdo. A gente trabalha as emoções. Do lado direito, a razão. Qual que é a razão? É aquilo que eu preciso fazer, que é bom para mim e para o outro. A razão de Deus é o equilíbrio para toda a nossa vida. A razão me dá aquele sentimento que o que eu quero. Se eu errei, eu quero perdão. Então eu também vou perdoar. Se eu sofri, eu já sei, não quero o sofrimento para os outros, porque eu sei o preço do sofrimento, da dor, do abandono, das escárnios, do desprezo. Então eu não vou fazer. A razão me dá o equilíbrio para mim agir com o outro que ainda não tem a sua razão e a sua vontade firme em Deus, né? Porque a razão é os mandamentos de Deus que vai constituindo a moral da minha vida. A razão da minha vida, a sabedoria em Deus é pela razão. Então eu aprendo em Deus a viver com as pessoas. Então o sentimento, meus desejos, ele é doido, é uma coisa maluca, né? Porque os desejos, você tem vontade de comer, você tem vontade de beber, você tem vontade de ter roupa, você tem vontade de ter carro, mas a razão fala: olha, não adianta você ter tudo isso, não vai te trazer alegria nenhuma, nada disso. Então, a razão me faz sentar e calcular o que eu preciso viver bem, né? Então, a razão, às vezes, dentro de casa, com meu pai, era ir embora. Mas é meu pai, esse é meu pai. Então, por causa que ele é meu pai, eu vou ficar, né? A razão, às vezes, me dá essa força para lutar contra aquela vontade que você disse, de ranger o dente, de xingar, de ficar nervoso, de brigar, né? Às vezes as pessoas falam: eu tenho razão, briga. Então não tem razão mais. Brigou, agora é briga, não é mais razão, né? Eu tenho razão e xingo o outro, já não é mais razão, é xingamento. Eu tenho razão, falei mal, já não é mais razão, é falar mal. Então a gente substitui, né? Então, a vontade não, a vontade ela faz com que a razão seja executada naquilo que é a verdade. Exatamente. A vontade é muito mais forte que os sentimentos. Às vezes a gente pensa que o sentimento é mais forte. Quantos homens e mulheres pensam que o sentimento é mais forte que a vontade? E aí deixa o casamento, deixa a esposa, deixa o esposo. Não, porque eu estou sentindo, o meu sentimento é mais forte. Só que quando a gente abraça o sacramento, o compromisso com Deus, de se doar àquela pessoa até que a morte
nos separe, o Senhor já nos dá toda a graça para viver isso no sacramento do matrimônio. Portanto, o sentimento, ele passa. O sentimento é passageiro. O sacramento é eterno. E é Ele que nos dá a força de sermos fiéis. Então, não é pelo sentimento que a nossa vida deve ser direcionada. Claro, Deus não anula os nossos sentimentos, mas Ele direciona. Precisamos direcionar. Tanto na vida matrimonial, quanto na vida sacerdotal, quanto na vida fraterna, nós que vivemos em comunidade, o que deve dirigir as nossas atitudes não são os nossos sentimentos, mas a vontade de Deus. A nossa vontade unida à vontade de Deus. E aí somos fortes. Quem segue os sentimentos dificilmente é aprovado no momento da tribulação, no momento da provação. Mas quem segue a voz de Deus, a direção de Deus, quando vem a provação, ele se mantém de pé, porque ele sabe em quem confiar. Então vamos pedir nesse momento que o Espírito Santo venha sobre nós, nos dá essa graça de que se nos distanciamos de Deus, se estamos comendo os frutos estragados do pecado, que o Espírito Santo nos faça retornar hoje. Que o Espírito Santo faça você retornar hoje aquilo que a palavra diz. Aprendei a fazer o bem. E claro, ensinemos aos nossos filhos desde pequenininhos a fazer o bem. Façamos o bem, lavai-vos, purificai-vos. E é isso que nós estamos pedindo ao Espírito Santo. Fique de pé, você que está aqui, e vamos pedir o Espírito Santo sobre nós. Vamos suplicar o Espírito Santo, que Ele venha preencher nosso coração, nossa alma, nosso ser. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo de Deus. Às vezes no meu peito bate um coração de pedra, magoado, frio, sem vida. Aqui dentro ele me aperta, não quer saber de amar, nem sabe perdoar. Quer tudo e não sabe partilhar. Ergue os seus braços e canta. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Canta, lava, purifica. Lava, purifica e restaura-me de novo. Serás o nosso Deus e nós seremos o teu povo. Derrama sobre nós a água do amor, o Espírito de Deus, nosso Senhor. Jesus, Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. O Senhor coloca em meu coração pessoas casadas perguntando o que falta no meu casamento.
E o Senhor me mostrava uma aliança matrimonial. Vocês vivem muitos anos juntos, mas falta a aliança matrimonial. Falta selar esta união diante de Deus. Talvez você hoje esteja vivendo num vazio imenso, porque justamente falta esta aliança matrimonial. E eu quero rezar nesse momento por todos os casais, aqueles que querem esta aliança matrimonial, mas talvez o outro não queira. Nós pedimos, Senhor, derrama a sua graça, restaura, lava, purifica. Abre, Senhor, as portas para este matrimônio. Vai orando agora você que está nessa condição. Vai pedindo, vem Espírito Santo sobre nós. Vem Espírito Santo, romper as barreiras. Romper as barreiras do pecado, romper as barreiras. Vem Espírito Santo. Casou na igreja, como é importante o casal rezar junto. É um alicerce diferente. Sentar para a gente rezar um momento, ler a palavra de Deus juntos. Na hora da dificuldade, não procurar culpado, ou quem é o culpado, quem errou, quem deixou de errar. Vamos sentar e rezar junto. Eu me lembro quando meu pai foi embora de casa. A minha mãe disse assim: agora a gente não tem mais pai, mas vamos colocar Deus no lugar do seu pai. Vamos pôr Deus aqui agora. Se nós não rezarmos, porque talvez faltou oração do meu pai, faltou oração da minha mãe, faltou nossa oração, porque a gente não vivia bem na igreja. Então, quando o casal coloca Deus ali no centro, meu marido, que Deus te abençoe. Você vai trabalhar, que Deus cuida de você no trabalho, no trajeto. Minha esposa, você vai ficar em casa, você vai fazer isso, que Deus te abençoe. Então, quando nós alicerçamos essa graça também, né? Meus filhos, que Deus abençoe para você ir para a escola, que Deus ilumine você, que Deus te dê sabedoria para o que você vai aprender. Então, nós temos que aprender a alicerçar a nossa casa. Está difícil, meu vizinho está dando trabalho, a minha vizinha, a pessoa que mora em cima, a pessoa que mora embaixo. A gente começa a rezar. Senhor, abençoe meu vizinho da direita, da esquerda, de cima, de baixo, de trás. A gente tem que alicerçar. Falta às vezes muito oração. Às vezes a gente reclama que o vizinho anda fazendo barulho em casa, que o outro bate a porta, que o outro põe a música alta, né? Que o outro ali perto tem um bar que canta alto. Então a gente precisa alicerçar. Senhor, vai rezando para aquela situação, vai pedindo a graça de Deus para aquela situação, né? Senhor, abençoe. Não deixe que essas coisas venham a destruir meu lar, né? Nós temos que pedir, meu filho, aqui em casa é uma casa de Deus. Você tem que lembrar que quando você entra na porta, aqui é uma casa de Deus. Não é uma casa qualquer. Então tem que lembrar para os nossos filhos, para nossas filhas, pedir a graça realmente de que ali é uma casa de Deus. Sim, Jesus. É isso que nós precisamos. Alicerçar, fazer aliança, ser gestada em Deus, né? Que hoje a Salete começou falando dos casais, mas também nos casais casados na igreja necessitam. Casais que precisam se perdoar, casais profundamente magoados e até mesmo afastados conjugalmente. Você está afastada do seu marido. E o Senhor agora quer justamente romper esta barreira para que você perdoe e retome a sua vida matrimonial, a sua vida conjugal. Também o Senhor me mostrava pessoas muito amarguradas por terem que acolher
o seu esposo embriagado. E o Senhor toca em você, minha irmã, que sofre com a embriaguez em sua casa. Nós oramos e pedimos a Nossa Senhora, ela que é a vencedora de todas as batalhas, aquela que vai à frente, que ela liberte os nossos lares, o seu lar, que tem sofrido com bebedeiras, com embriaguez, com brigas, com discussões. Nós pedimos a Nossa Senhora que venha nesse momento, trazendo a paz que vem de Deus para esses casais. Rezamos por aqueles que estão em crise de fé. Você que tem dificuldade de crer que Deus tudo pode, de crer que a Deus tudo é possível. E você vacila. E você reza, mas não crê. Você entrega e toma de volta aquilo que você entregou para Deus. Você não tem sossego na sua oração. Você reza, mas não fica sossegado, sossegada em Deus. A inquietude toma conta de você. Vai pedindo, vem Espírito Santo, sobre toda a inquietude, sobre toda a ansiedade, sobre todo o desassossego da alma. Vem Espírito Santo fortalecer a fé, a confiança no Senhor, nas promessas de Deus. Você que tem vacilado nesta confiança, lavai-vos e purificai-vos, diz o Senhor na palavra. Lavai-vos e purificai-vos. Se consentirdes em me obedecer, você provará os melhores frutos da terra e do céu. Sim, Senhor, derrama teu Espírito Santo sobre aqueles que estão desanimados. São tantos problemas, desafios, lutas, contas a pagar, situações dolorosas na família que tem gerado em você um desânimo muito grande. Você já vai rezar desanimado, desanimada, como se Deus não estivesse escutando você. Nesse momento, o Espírito Santo deseja reavivar em você a esperança e levantar você desse desânimo. Tenha coragem e fé nas promessas de Deus. As promessas de Deus se cumprem. Pode demorar, mas elas vão se cumprir. Você precisa ter ânimo, coragem para rezar, para batalhar, para combater na oração, o bom combate da oração. Porque tudo pode ser mudado pela força da oração. Nós cremos nisso. Por isso, Senhor, derrama seu Espírito Santo e liberta de toda a incredulidade, de todo desânimo, de todo negativismo na mente, no coração, nos sentimentos, das palavras amargas e sem fé que muitas vezes nós dizemos. Vem, Senhor, reavivar o dom da fé em nós. Vai pedindo, reaviva, Espírito Santo, o dom da fé em mim, a fé que eu recebi no meu batismo e que foi se esfriando pela falta da oração. Esta fé que foi se esfriando pela falta de conversão, por uma vida de pecado. Liberta-nos, Espírito Santo. Enche-nos, Espírito Santo. É Jesus que já se aproxima de nós, já está vindo, Senhor. Vem, Senhor, porque o nosso coração te deseja, o nosso coração te anseia. Vem, Senhor Jesus, vem alcançando as nossas vidas, os nossos corações, o nosso ser por inteiro. Vem, Senhor, porque nós te queremos ter em nós, agindo em nós. Vem, Espírito Santo, nos ajudar a adorar o Senhor.